o presidente Michel Temer reagiu de forma enfática ao relatório da PF que aponta que o PMDBista tinha poder de decisão no chamado quadrilhão do PMDB na Câmara. Em nota, o Palácio do Planalto criticou facínoras que roubam o país, melhor dizendo, a verdade, e apontou que bandidos constroem versões por ouvir dizer. No relatório enviado ao STF, a PF concluiu que Temer utilizava terceiros para executar tarefas sob seu controle e teria recebido vantagens de 31 milhões e 500 mil reais. O inquérito tem ainda como alvos, viu, Vera, os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco e os ex-deputados Eduardo Cunha, o Gedel Vieira Lima e o Henrique Alves. Os três últimos estão presos, né? E há pouco, em um evento com sindicalistas e entidades patronais lá no Palácio do Planalto, o Temer criticou o clima de incerteza no país. A gente separou um trechinho, 10 segundinhos do que disse o Temer. Vamos ouvir, eu já passo a bola para vocês. Vai lá, Reginaldo. E é uma coisa muito importante num país em que cada um quer derrubar o outro, cada um quer derrotar o outro, cada um quer encontrar um caminho para verificar como é que atrapalha o outro. E não conseguem porque o Brasil não para. Vera Magalhães, Brasil não para. Brasil não para. Para o quê, né? Tanta coisa. Não para mesmo, né? Assim vamos nós em desabalar da carreira. O presidente fez ali a sua fala indignada, ou pelo menos afetando indignação, diante da constatação de que a PF, que é um órgão subordinado ao Ministério da Justiça, portanto subordinado ao Executivo, fez um relatório no inquérito 4327, concluindo que o presidente era, sim, o chefe da quadrilha, do quadrilhão do PMDB da Câmara. Isso só foi possível porque ele foi incluído nesse inquérito. Ele não estava neste inquérito até 2 de agosto deste ano. Foi incluído a pedido do Rodrigo Janot, isso foi acatado pelo ministro Edson Fachin, e aí, neste momento, foram incluídos ele e os ministros e o Rocha Loures, que agora são todos eles citados neste relatório. A partir do relatório, é possível ao Janot usar isso como subsídio para uma denúncia contra Temer por organização criminosa, além da outra por obstrução à justiça, que ele já preparava com base na delação do Lúcio Bolonha Funaro. Então, devemos ter este cardápio duplo aí para os últimos dias de Rodrigo Janot. Deram um jeito de um inquérito que dizia respeito a fatos anteriores ao mandato do Temer, que é esse quadrilhão do PMDB, que surgiu naquelas primeiras denúncias dos outros empreiteiros, da Camargo Correia, da UTC, da Andrade Gutierrez, lá de trás, em denúncias relativas a outras eleições, ao mandato anterior, que, portanto, não alcançava o Temer no atual mandato. Então, fizeram um adendo com os fatos relativos à delação do Joesley. O que o Janot alegou para pedir esse adendo? Ele alegou que a quadrilha que agia antes, né, naquele quadrilhão, continuou agindo e que a prova era aquela conversa que o Temer e o Joesley tiveram no Palácio do Jaburu. Então, este foi o fio condutor que ele traçou para poder incluir o Temer no inquérito já em andamento e, portanto, que ele andasse mais rápido e para poder pedir algo relativo concernente ao atual mandato que pudesse subsidiar uma denúncia. Então, essa foi a estratégia. Ela agora parece que vai levar pelo menos a que ele consiga, antes de deixar o cargo, apresentar outra denúncia e vê-se um presidente bastante incomodado, né, Patrick? Tem esse fato, tem o fato de que a gente vai tratar depois, de que o ministro Barroso abriu um outro inquérito contra ele. Então, o que parecia ter sido um respiro para o Temer se mostrou ali um prenúncio de novas más notícias, na verdade, né? Foi aquele respiro antes do tsunami, quando o mar recua e aí vem a onda de uma vez. Não se sabe se com tantas lambanças e tantas incertezas na delação da JF, isso terá força para sensibilizar um Congresso que está bastante arredio. A gente vai falar da CPI aqui. Então, todos esses fatos se interligam. As notícias não são boas para o Temer, algumas vão ter consequência agora, outras vão ter consequência quando ele deixar o mandato, porque tem muita coisa na delação do Funaro que diz respeito a fatos anteriores, mas o fato é que o pacote é ruim para ele, ele reagiu como poderia diante de tantas más notícias para se mostrar indignado, o que é necessário também para que ele consiga alguma solidariedade do Congresso. E o que você acha, Andreasa? Você acha que ele também está reagindo a essas má notícias, como disse a Vera? O que você achou da fala do Temer? Vocês sabem, todo mundo sabe, que eu fui defensor a favor
do processo de impeachment contra Dilma Rousseff, legítimo, legal e tudo mais. Mas ouvir o Temer falando criticamente sobre derrubar os outros é quase uma piada, né? O impeachment foi legal, foi legítimo, mas ele trabalhou como podia, politicamente, para derrubá-la. Então é verdade, no Brasil todos querem derrubar o outro, né? Tá aí o Temer para dizer. Isso porque dizem que eu sou aliado do Temer, né? Sou defensor do Temer. Mas não perco a piada, hein? Perco o amigo, o chefe, mas não perco a piada. Olha, ninguém precisa de relatório da PF, que aliás vazado, né? É o vazamento do vazamento, que vaza a delação do Funaro. É uma bagunça, já não sei nem mais qual é a ordem dos vazamentos nesse país. Já nem sei o que é e o que não é vazamento, para falar a verdade. Me perdoem se não for. Mas ninguém precisa desse relatório para saber que o Temer possui, né? Eu estou lendo aqui o que está dito no relatório. Possui poder de decisão no PMDB, tanto para indicações em cargos estratégicos, quanto na articulação com empresários. Até aí, não tem nenhum crime. O difícil é provar, e a PF não prova o que vem a seguir, que ele faz isso para receber valores. Aí é complicado. O próprio relatório diz que ele, Temer, se valia de terceiros para tanto. E isso, né, se valer de terceiros, sinto muito, é a própria chave da ilação de que esse relatório é feito, né? A questão é, em algum momento Temer bota a mão no dinheiro? A PF não diz isso, não tem como dizer. O Funaro tampouco. Aparece o Temer na linha de frente dessa operação? São questões importantes para substanciar esses inquéritos, porque senão fica uma coisa muito secundarista para o meu gosto, né? Chamar o Moreira Franco, Padilha, Gedel, esses elementos suspeitos de sempre de longamanos, né? É a própria defesa do Temer. Será que não se vê isso? Só incrimina esses caras. Se eles não vierem a público dizer que faziam isso para o Temer, não há. Nada há. Adiante. Isso para mim é o mais grave, né? Tudo com base no relatório. É bizarro a Polícia Federal, nessa altura do campeonato, considerar fato relevante para um inquérito, né? Assim como se incriminasse o presidente, né? Na ocasião, vice-presidente, Dilma Rousseff haver nomeado Michel Temer articulador político. O que há? O cara era vice-presidente da República, ex-presidente da Câmara, ex-presidente influente da Câmara, nomeado para fazer articulação política. Criminalizar essa atuação é criminalizar a atividade política. Não é aceitável. Eu sinto muito. Eu tenho um grande respeito pela Polícia Federal. Editei aí o livro da Polícia Federal na Lava Jato. Tenho grandes amigos queridos na Lava Jato. Até mandar um abraço para o delegado Milhomem, que é nosso ouvinte aqui, integrou a força-tarefa da Polícia Federal na Lava Jato. Mas sinto muito. Nesse caso, para mim, parece que a PF está servindo de assistente de defesa do Rodrigo Janot nesse momento de desespero. O que você acha, Madu? Eu queria responder ao presidente Temer, dizendo ao presidente que quem está querendo derrubar um outro no Brasil, quem está esculhambando a República Brasileira, são vocês, presidente Temer. Vocês, o que a gente está assistindo hoje, nós brasileiros, assistindo já há um bom tempo, e devo dizer, já estamos ficando de saco cheio, é uma briga de quadrilhas, né? É uma briga de quadrilhas, uma querendo derrubar a outra, porque todas foram pegas com a boca na botija, né? O PT, o PMDB e o PSDB. Aliás, diga-se de passagem, né, que nem nessa questão da briga de quadrilha o PSDB consegue ter alguma incisividade, né? Alguma proeminência, mas sem dúvida nenhuma, participa dessa guerra intestina no Brasil, que agora a única coisa que os une, né, é derrubar a Lava Jato, ou seja, conter ao máximo a operação Lava Jato. Agora, essa briga de quadrilha que impede que o Brasil adiante, esses brasileiros, não é a Polícia Federal, presidente Temer, não são as investigações, presidente Temer, são as roubalheiras, as patifarias, as falcatruas, que o senhor participou, presidente Temer, que o PT, né, e o seu grande comandante, Luiz Inácio Lula da Silva, patrocinou e comandou, né, que indivíduos que deviam
não está na cadeia junto com o Fernandinho Beiramar, como o senhor Valdemar Costa Neto, por exemplo, essa figura perniciosíssima à República, e outros tantos. Alguns políticos brasileiros honram a atividade, mas a grande maioria da nossa classe política, são eles que esculhambaram o nosso país, esculhambam as nossas instituições, esculhambam a nossa economia, e só fazem de nós um povo sofrido, desesperado. Hoje os números sobre educação, mais uma vez, envergonham o Brasil, que saíram hoje. Enfim, senhor presidente Michel Temer, o senhor é que é um dos causadores dessa esculhambação geral que impede que o Brasil vá adiante. Não, importante dizer que o relatório da PF tem peso relativo, né, Patrick? Ele é um elemento técnico, mas não é um elemento judicial ali, com peso jurídico. Ele vai embasar a possível denúncia do Janot. Ele não contém provas, ele fala em indícios. E ainda que o Janot ofereça a denúncia, ele também vai dizer que tem indícios, e a partir daí, se for aberto um processo, é que vai se iniciar a tentativa de transformar indícios em provas. Então, é tudo ainda bastante incipiente. Acho que tem um lado positivo nisso tudo, um entre vários, que é o fato de que a Polícia Federal, enquanto instituição, apesar das tentativas de tutela e das pseudo-tentativas de tutela, porque que há tentativas mas às vezes a gente enxerga outras onde não existem, ela fez um trabalho e incluiu o presidente Michel Temer, não se autocensurou e não foi censurada. Se ela fez um serviço bem feito ou não, acho que caberá à investigação dizer, caberá ao próprio Supremo Tribunal dizer. Eu concordo com o Andreasa quando ele aponta as inconsistências. A minha análise é que essas inconsistências existem, são muitas, mas eu acho que é positivo que a Polícia Federal atue livremente, ainda para que tenha o seu trabalho técnico lá na frente rechaçado, seja pelo Ministério Público depois de Janot, seja pelo Supremo Tribunal Federal. Mas é importante que haja liberdade para que ela possa exarar o seu relatório livremente. E isso houve.